Perca o controle. Não é para você sair do controle, porque se você só sair, você acaba voltando. Você precisa jogar esse troço fora. Todos os seus planos dependem da qualidade dos seus relacionamentos dentro desses 3 níveis. Deus, você, tudo aquilo que você cultivar e cuidar, inevitavelmente vai crescer, florescer e frutificar. Você viu? Olha, nem eu nem você somos bons o tempo todo, mas Deus é. Isso já é motivo suficiente para mirarmos nos alvos que Deus está mirando. E aí, pessoal, como vocês estão? Fábio falando. Chegamos ao final do começo. Série Perca o Controle, último episódio. A série está acabando, mas o domínio só está começando. Antes eu quero te falar sobre a importância do seu apoio. Toda vez que você dá um like, você diz para mim que o conteúdo fez sentido para você. Só que não para só nisso. O seu like diz para o YouTube que esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas. Então, quanto mais like, mais longe esse vídeo chega, beleza? Então, já taca o dedo aí no joinha. Faz agora para não esquecer. Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa os seus comentários também. Compartilha com todo mundo e vamos nessa. Você aprendeu que existem 3 passos que você dá para arrebentar com 3 grandes mentiras que impedem você de ter domínio. Hoje eu vou te contar quais são essas 3 mentiras e mais. Hoje a gente termina essa série prontos para um novo nível, porque o domínio foi ativado para não desligar mais. A maior e mais segura prisão já criada não é feita de tijolos ou grades, mas de mentiras. E você não é jogado lá dentro. A maioria das pessoas entra nela por conta e fica lá dentro. Então vamos lá, primeira mentira a ser destruída. Destrua o seu ponto de vista. O seu ponto de vista muitas vezes vai sabotar você. Pouca gente tem humildade para reconhecer que muitas coisas boas aconteceram com elas justamente porque essas coisas aconteceram de uma maneira diferente daquela maneira que elas queriam que fosse. Toda vez que o seu ponto de vista aponta para uma zona de conforto qualquer, isso significa que o seu cérebro está trabalhando contra você. Entenda uma coisa, não é você que se acha imagem e semelhança de Deus e nem sou eu que estou te dizendo, a Bíblia diz isso. Deus não acha nada de você, Ele não supõe e nem imagina. Deus simplesmente conhece a engenharia que foi empregada para criar você. Então se você não se enxerga como um filho amado de Deus feito para dominar, joga fora essa visão, destrói ela e opte pela visão de Deus. Porque essa sim, a visão que Deus tem de você é verdadeira e digna de confiança. Segunda mentira, destrua a orfandade. Se fosse para a gente aprender a ser pai, viria Deus Pai, não Jesus. Precisamos aprender a ser filhos. O primeiro órfão, por opção, foi o diabo. E ele plantou no coração do homem a semente da orfandade. Muitos não entendem e nem tratam a orfandade. Fazem da orfandade uma arma ou a transformam num processo religioso de controle cheio de frases de efeito sem efeito. Como se destrói a orfandade? Sendo filho, simples assim. E por que eu digo que é simples? Porque aprendemos que apesar dos pais imperfeitos da terra, temos um pai perfeito no céu. Jesus deixa isso muito claro na passagem de João 11, 39 e 44 que eu vou ler aqui. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bom, o normal é pedirmos para Deus. 99% das orações que fazemos são cheias de pedidos. Nada de errado nisso. Pedir para Deus é pedir para a pessoa certa. Mas responde aí. Ao invés de pedir, qual foi a última vez que você disse para Deus, Pai, eu sei que você sempre me escuta. E presta atenção, eu não estou perguntando se você crê que Deus ouve você, eu estou perguntando se você garante isso. Vamos lá. O cara estava morto já fazia 4 dias. Jesus chega e diz, abre essa bagaça. Depois que eles tiram a pedra,
Jesus fala, Lázaro, só vem. A gente presta atenção em toda a alegoria, a gente presta atenção em todos os artifícios que esse cenário proporciona, menos aonde está o verdadeiro poder. Jesus não pediu para Deus ressuscitar Lázaro e não agradeceu a Deus depois que Lázaro saiu. Ele simplesmente agradeceu a Deus antes de chamar Lázaro para fora. E a hora que ele chama, ele revela qual era o nível de intimidade que ele tinha com o Pai. Esse nível, ele é evidenciado pela palavra sempre. Eu sabia que sempre me ouves. Quando Deus me escuta? Quando Deus me vê? Quantas vezes Ele presta atenção em mim? E quantas vezes eu posso contar com Ele? Para todas essas perguntas, a resposta é sempre. Deus está on o tempo todo. O sempre é a predisposição de Deus. E o saber disso deve ser a minha e a sua pré-condição. Quando Deus atende os nossos pedidos e responde às nossas orações, a nossa gratidão é uma mistura de surpresa com vergonha. Ficamos surpresos ao perceber que Deus não é surdo, nem cego e nem foi dar uma volta. Ficamos surpresos porque Ele é detalhista, Ele atende de forma personalizada. E ficamos com vergonha porque sabemos que não merecemos. Vivemos em um sistema que investe pesado para manter você ocupado a vida toda com todo tipo de coisa. Veja, seus desejos, suas preocupações, suas ambições, suas alegrias e tristezas, seus projetos, a sua carreira, a sua agenda, tudo, absolutamente tudo, é usado para manter você ocupado. Assim não sobra tempo para você descobrir quem você realmente é. Esse sistema vai dizer para você que Deus não existe, ou que Ele é uma energia, ou que Ele é uma coisa, um bicho esquisito, ou que Ele não é Ele, ou que eles são vários, e por aí vai. E tudo para quê? Para que você não descubra quem você realmente é. Para que você não descubra que você é imagem e semelhança do Criador. Quando eu digo isso, parece que o foco está em você, mas não está. O foco sempre está em Deus. Até o diabo foca mais em Deus do que em você. Se o diabo conseguir cancelar a sua identidade, você não vai descobrir que você é um príncipe, filho de um rei, e nunca vai poder reinar. Se você insistir em saber quem Deus é, você vai descobrir quem você é nele. Mas esse sistema que está aí vai usar tudo que estiver por perto, inclusive igrejas, para te apresentar um Deus que não serve para você. Um Deus todo formatado em padrões que são alcançados somente por pessoas perfeitas, ou seja, por ninguém. E o quê? O que isso diz ao seu subconsciente? Diz que você não merece nada de Deus e ponto final, e assunto encerrado. Entenda uma coisa, a parte de não merecer, Jesus resolveu na cruz. A parte que ficou para você resolver é parar com a mania besta de dizer assunto encerrado aonde nada está encerrado. No universo inteiro e depois dele, se existir alguma coisa lá, a única pessoa capaz, com autoridade suficiente para dizer assunto encerrado, é Deus. Nem eu, nem você e nem o diabo consegue fazer isso. Então, presta atenção. O que garante o seu não merecimento é o pecado. Você não é o seu pecado. E o que restabelece a sua conexão com Deus é Jesus. Diante dessa verdade, por que você vai ficar com o que o pecado deu a você, se você pode decidir viver por aquilo que Jesus fez por você? O pecado deu a você a sua opinião toda torta, a opinião dos outros que vale igual a uma nota de 3, e a falta de propósito. Jesus deu a você filiação e acesso direto à fonte de tudo. Jesus agradece antes do milagre porque a disponibilidade de Deus para ele era definida pela palavra sempre. Não é se Deus vai fazer ou se Deus vai ouvir. Jesus sabia que Deus sempre o escutava e ponto final. E aqui o ponto final é dado por alguém que tem autoridade para dá-lo. Tanto que Jesus cancela o ponto final dado pela morte sobre a vida de Lázaro. Jesus ensina que o filho confia no Pai. Deus não pode ser convencido, ele deve ser chamado para entrar em ação. Toda vez que Deus entra em ação, não fica evidente o caráter do Pai, fica evidente o caráter dos filhos que o chamaram. Quando meus filhos me pedem qualquer coisa, um brinquedo, por exemplo, atendê-los nem sempre será o melhor para eles. Mas quando eles pedem e ganham, não é porque eles me convenceram que aquele brinquedo é importante.
rola uma carinha de anjo, uns olhos brilhantes, ou até mesmo uma tromba que eles fazem, mas o que acontece, a verdadeira razão, é que quando meus filhos me pedem alguma coisa, eles estão me lembrando que eu sou o pai deles. E os filhos confiam no pai. Inúmeras vezes eu irei falhar como pai, mas Jesus me ensina que eu não preciso falhar como filho. E isso ensina aos meus filhos que, apesar da imperfeição da paternidade biológica deles, no céu a perfeita paternidade é garantida. Como está escrito em Mateus 7,11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Antes de destruir a terceira mentira, se você ainda não deu o seu like, já deixa o seu joinha aí, compartilha também, se não é inscrito, faz a inscrição, vai deixando seus comentários e vamos em frente. Terceira mentira, destrua as impossibilidades. Outra coisa que não faz sentido. Existem mensagens, pregações, canções que fazem menção ao Deus do impossível. Pode existir um Deus de algo que não existe? Romanos 4,17 diz que Deus traz à existência aquilo que não existe, ou seja, Ele primeiro faz existir. Com as impossibilidades, a conversa é outra, a conversa é bem diferente. Deus não age sobre as impossibilidades porque quando as impossibilidades se aproximam de Deus, elas se transformam em café com leite, em pão com manteiga, em arroz com feijão ou em qualquer outra coisa básica. Jesus disse isso em Lucas 1,37 e Lucas 18,27. Jesus não está dizendo que Deus consegue resolver problemas, ele está dizendo que o ponto de vista de Deus é outro e por isso nós devemos destruir o nosso. Para o Deus que preparou a eternidade para os seus filhos, a pior tragédia do universo é alguém nascer e morrer sem saber que possuía um Pai no céu, sem ter conhecido Jesus e sem ter desfrutado da presença do Espírito Santo, ou seja, passou pela vida apenas sobrevivendo. Tirando isso, tudo de bom ou de terrível que se possa viver são coisas passageiras. Compreender isso não é fácil e nem indolor. Algumas batalhas nos causam muitas dores, perdas, deixam sequelas, inclusive levam pessoas amadas embora. A morte de Jesus na cruz mostra que essa dor é conhecida por Deus e isso tem a ver conosco. Mas a ressurreição de Cristo mostra que Deus decidiu passar por aflições para que hoje você e eu também possamos vencê-las e isso tem a ver com Ele. Essa é a chave que nos livra do materialismo da terra. Compreender isso não aponta apenas para superar perdas, mas para acessar regiões conhecidas como milagres e que são pouco acessadas por nós devido à nossa falta de domínio. Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus demonstrou chamando Lázaro para fora. Jesus mostra que aquilo que chamamos de impossível é algo desconhecido para Deus. E diante disso, Deus libera o inimaginável de forma totalmente acessível. Você já reparou que nós sempre nos deparamos com coisas impossíveis, mas nunca com pessoas impossíveis? Deve ser porque, para Deus, coisas são coisas, diferente das pessoas que Ele fez para dominar as coisas. Destrua essas três mentiras. Destrua seu ponto de vista, destrua a orfandade e destrua as impossibilidades. Falamos muito de domínio, mas como eu faço para perder o controle? Você perde o controle quando decide fazer da sua vida um domínio de Deus. Como que se faz isso? Aceitando Jesus e se tornando filho, como está escrito. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Depois disso, ouça a voz do Espírito Santo antes de tomar decisões. Muita gente diz que não ouve, não vê e nem sente a presença de Deus. Para essas pessoas, falar em ouvir a voz do Espírito Santo parece uma loucura. Presta atenção. Para falar com você, o Criador de todas as coisas tem à disposição simplesmente todas as coisas. Deus sempre está disponível para quem abre a boca, o coração e a mente para falar com Ele. Só que sair desse buraco chamado terra é com você. Você não sai da terra com os seus pés, você sai com a sua mente. A sua mente acessa o céu e passa a comandar os seus passos para um novo nível. Presta atenção, em uma relação de intimidade com Deus, o único que não tem reservas é Deus. Então, destrua as suas. Muita gente vai me dizer assim, poxa Fábio, eu achei que a série Perca o Controle falaria de coisas práticas, coisas do dia a dia, mas o tempo todo está falando de Deus, apontando para Deus, fazendo referência para Deus. Olha só, você é criação de Deus, você vive em um mundo criado por Deus. A única chance disso aqui dar certo, dessa aventura chamada vida dar certo, é com Ele. Dar certo significa
viver com propósito. E propósito significa fazer e construir algo que dure mais do que apenas os anos que durarem a sua breve passagem aqui pela Terra. Chamam isso de deixar um legado. A relação entre Deus e as coisas práticas é a seguinte: sem Deus, todas as coisas práticas se tornam coisas impossíveis. E eu não quero convencer você de nada sobre Deus. Essa responsabilidade, essa obrigação, esse dever vital, que talvez você não saiba que tem, mas tem, é seu. Esse papel é seu. Quem tem que fazer isso por você mesmo é você mesmo. Meu papel aqui é apenas jogar uma semente. Se essa semente cair em solo fértil, ela dará frutos de 100 para 1. Mas se ela cair em terra seca ou em pedra, não tem problema também. As pedras são excelentes espectadoras de tudo que está ao redor, crescendo, se desenvolvendo e frutificando, enquanto elas continuam sendo pedras. Então, escolhe aí quem você vai ser nessa história. Quer falar de coisa prática? Quem tem domínio é grato pelas pessoas, é grato pelos momentos mágicos, é grato pelas pequenas vitórias da vida. Quem tem domínio é péssimo para dar desculpas, é rápido para se arrepender, é mais rápido ainda para fazer reparações. Para quem tem domínio, o sim é sim e o não é não. E na vida de quem tem domínio, o reclamar perde para o clamar, que ativa o agir, libera o resolver e manifesta o transformar. Antes de acabar, se você ainda não deu o seu like, faz agora, nos ajuda a impulsionar esse vídeo. Compartilha também, se não é inscrito, faz a inscrição, deixe seu comentário e vamos em frente. Encerrando, quanto mais sofisticada for a sua vida, mais controle ela vai exigir de você. Quanto mais domínio você tiver, mais simples a vida se torna e a sofisticação vira uma gorjeta. Porque o sofisticado de agora é o nada a ver de amanhã. Porém, o que é simples sempre será simples. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo já vivem nesse nível, o nível de domínio, já não precisam mais ficar controlando aqui e ali, ficar tentando manter os seus relacionamentos e os seus planos e as suas atitudes todas sob controle, como se estivessem escondendo as coisas de alguém. Mas, se você se vê nesse estágio de avançado, eu tenho certeza que se você olhar aí na sua agenda, do celular ou nos seus grupos do WhatsApp, você conhece uma pancada de pessoa que precisa dessa paulada na cabeça para virar essa chave. Então, seja um terreno fértil também. Pega essa semente e joga ela para frente. Compartilha com quem você conhece e com quem você não conhece também. Assim, a gente proporciona o acesso a esse domínio, o acesso à verdade, o acesso à liberdade que só Deus tem para nos dar. Beleza? Não é sobre religião, não é sobre coisas, não é sobre agenda, não é sobre dinheiro, é sobre uma identidade poderosa. Perca o controle, porque o domínio é o seu novo ponto de partida. Deus o abençoe. Um abraço.